Brasil tem a maior queda no desemprego em um ano entre 40 países. Carne moída agora só poderá ser vendida em pacotes por 1 quilo. E você vai ver também. Polícia Federal apreende barras de ouro com o shake dos bitcoins. São Paulo registra nova morte em surto de meningite. Rússia bombardeia Zaporísia enquanto se prepara para assumir a maior usina nuclear da Europa. E olha só quem faz aniversário nesta semana. Instagram completa 12 anos como a rede social mais estratégica no mercado para os negócios. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, muito boa tarde e seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Boa tarde para você também, Daniela Paris. E uma honra poder trabalhar com você de novo. Boa tarde, Kleber Werneck. Boa tarde a você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta quinta-feira. E olha só, a gente começa falando de economia. O Brasil tem a maior queda no desemprego em um ano entre 40 países. O recuo, aliás, foi de mais de 4 pontos percentuais no período. O levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating revelou que entre 40 países, o Brasil registrou a maior queda da taxa de desemprego em um ano. O indicador caiu de 13,1% em agosto de 2021 para 8,9% no mesmo período deste ano. A redução foi de 4,2 pontos percentuais. Com a pandemia cada vez mais controlada, o setor de serviços, que é o maior empregador, voltou com sua atividade, acelerando a recuperação do mercado de trabalho. A trajetória de queda do desemprego no país começou na última metade do ano passado e atingiu 8,9% no trimestre encerrado em agosto. Segundo o IBGE, o percentual é o menor apurado desde julho de 2015. Apesar da redução, a quantidade de profissionais ainda fora da força de trabalho equivale a 9,7 milhões de pessoas, o menor nível desde novembro de 2015. Já o contingente de pessoas ocupadas foi de 99 milhões, batendo novamente o recorde na série histórica iniciada em 2012. O preço do litro do etanol já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais do país. Mas olha só, abastecer o carro com combustível só é mais vantajoso em 4 estados. Desde junho, quando passou a vigorar a redução na alíquota do ICMS dos combustíveis, o preço do etanol já caiu 26%. Atualmente, o litro do combustível custa R$ 4,41 em média, mas já pode ser encontrado abaixo de R$ 3,00 em alguns locais, como Várzea Grande, no Mato Grosso, que tem o álcool mais barato do Brasil. O produto lá está sendo comercializado a R$ 2,98. No mesmo período, o custo da gasolina caiu 18% e hoje tem preço médio de R$ 5,33. O menor preço registrado da gasolina foi de R$ 4,38 em Bocaína. Os dados são da empresa de logística e gestão de frotas Ticketlog. Apesar da maior redução no preço, o etanol atualmente só é vantajoso em 4 estados: São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Em setembro, o preço da casa própria subiu. De acordo com o indicador FIPE-ZAP, a variação média no mês foi de mais de 0,5%. O preço médio da casa própria subiu 0,6% em setembro, mesma variação registrada no mês anterior, segundo dados apresentados pelo índice FIPE-ZAP, que monitora comportamento dos preços de venda dos imóveis em 50 cidades brasileiras. A variação corresponde a uma alta real de 0,97% e eleva para R$ 8.214 o valor médio do metro quadrado construído no Brasil. Com isso, significa dizer que, para se tornar proprietário de um imóvel padrão de 65 metros quadrados em território nacional, é necessário estar disposto a desembolsar, em média, quase R$ 534 mil.
Em 2022, a alta nominal dos imóveis é de 4,73%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, o avanço é de 6,25%, inferior à inflação oficial medida pelo IPCA. Somente em setembro, 48 dos 50 municípios monitorados pelo índice apresentaram elevação nos preços de venda de imóveis residenciais. O movimento mantém Balneário Camboriú, em Santa Catarina, como o local mais caro para comprar um imóvel, com o preço do metro quadrado em torno dos R$ 10.740. Os preços na cidade acumulam valorização de 23,83% nos últimos 12 meses. Em seguida, aparece São Paulo, que acumula valorização superior a 4,54% no valor do metro quadrado dos últimos 12 meses. Também aparecem com cotação do metro quadrado acima da média as cidades de Rio de Janeiro, Itapema, Vitória, Florianópolis, Itajaí, Brasília e Curitiba. Na outra ponta do índice, a cidade de Betim segue com metro quadrado menos caro, R$ 3.420. O município mineiro é seguido por Pelotas, São Vicente e São José dos Pinhais. Atenção, consumidores! A partir de novembro, a carne moída só vai poder ser vendida em pacotes de até 1 quilo. O produto deve ser embalado imediatamente após a moagem e o açougue não poderá misturar miúdos ou raspagem de ossos. Os estabelecimentos registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vão ter prazo de 1 ano para se adequarem às novas regras. Segundo a pasta, as medidas são para garantir a segurança e a qualidade do produto ao consumidor. Entre as regras atualizadas está que a matéria-prima para a fabricação do produto deve ser exclusivamente carne, submetida a processamento prévio de resfriamento ou congelamento. É proibida a utilização de carne industrial para a fabricação de carne moída e a obtenção de carne moída a partir de moagem de miúdos. A carne moída resfriada deve ser mantida entre 0 e 4 graus e congelada a temperatura máxima de 12 graus negativos. O produto não pode sair do equipamento de moagem com a temperatura superior a 7 graus e deve ser levada imediatamente ao resfriamento ou ao congelamento. O regulamento da carne moída foi elaborado em conjunto com as associações do setor produtivo. As novas medidas devem ser seguidas pelos estabelecimentos e indústrias produtoras de carne moída que sejam registrados por serviços de inspeção federal. E a gente muda de assunto agora. 2 dias após o vazamento de gás tóxico, a cidade de Pontal, no interior de São Paulo, retoma as aulas e os serviços públicos. As atividades voltaram ao normal nesta manhã. O vazamento, que provocou um cheiro muito forte, fez até com que alguns moradores tivessem dificuldade para respirar. Uma mulher de 39 anos morreu e mais de 90 precisaram de atendimento médico. A população de pelo menos 8 bairros teve que deixar as casas por conta do risco de intoxicação. Foram cerca de 1.000 moradores que já retornaram às residências após os locais serem vistoriados. A Polícia Federal apreendeu artigos de luxo em investigação por fraudes de até 4 bilhões de reais com criptomoedas. A Operação Poiás fez buscas em cidades de 4 estados. Barras de ouro, dinheiro em espécie, joias, carros e relógios de luxo foram apreendidos pela Polícia Federal em endereços ligados ao empresário Francisley Valdevino da Silva, conhecido como Sheik dos Bitcoins, e a outros investigados em ação contra fraudes bilionárias com criptomoedas. Os suspeitos são acusados de movimentar no Brasil até 4 bilhões de reais. Durante a operação, policiais federais e agentes da Receita Federal cumpriram 20 mandados de busca e apreensão em Curitiba, São José dos Pinhais, no Paraná, além de Governador Celso Ramos, em Santa Catarina, Barueri e São José do Rio Preto, em São Paulo, e em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A investigação apontou que a quadrilha aplicava golpes no Brasil e no exterior desde 2016. A suspeita é que o grupo agia em mais de 10 países. Segundo a polícia, milhares de vítimas foram lesadas por confiarem nos serviços prometidos pelas empresas que alegavam vasta experiência no mercado de tecnologia e criptoativos. Os investigados devem responder por crimes de estelionato, lavagem transnacional de dinheiro e organização criminosa. E eu falo de eleições agora. A CPI
para investigar a atuação dos institutos de pesquisa no primeiro turno das eleições, já conta com as assinaturas suficientes para abertura no Senado. Vamos ver nessa reportagem. O requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito dos Institutos de Pesquisa já tem número de assinaturas necessárias para a criação do grupo. Segundo o senador que elaborou o documento, Marcos Duval, 27 parlamentares apoiaram e outros ainda devem assinar o pedido. A intenção é entregar o requerimento ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta quinta-feira. O objetivo principal é apurar a diferença expressiva na intenção de voto aferida e os resultados efetivamente apurados. O requerimento destaca ainda a necessidade de conhecer os critérios técnicos e científicos das pesquisas. O impacto das pesquisas na formação do cenário político-eleitoral também foi citado. E mais um crime é registrado no período de campanha eleitoral aqui no país. Um eleitor do ex-presidente Lula matou a facadas um apoiador do presidente Jair Bolsonaro. O crime aconteceu após uma discussão por causa de política. Luiz Antônio Ferreira da Silva, de 42 anos, afirmou em depoimento à polícia ter matado o amigo José Roberto Gomes Mendes em legítima defesa. O crime aconteceu na casa onde os dois moravam, em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. E a discussão foi motivada por uma divergência política, então, entre os dois. Luiz Antônio foi preso em flagrante no local e a faca que ele usou no crime foi apreendida. Essa é a quinta ocorrência de intolerância política registrada no período eleitoral neste ano. E atenção a este alerta: a 10ª morte por meningite foi registrada na cidade de São Paulo. A vítima é um jovem de 22 anos. A capital paulista já contabiliza 58 casos da doença. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o jovem era morador da Zona Norte de São Paulo. Também foi confirmado mais um caso entre segunda e terça-feira. Agora a cidade contabiliza 10 mortes e 58 casos desde o começo do ano. A secretaria esclareceu que a morte e o caso registrado não têm relação com os 3 surtos confirmados em diferentes distritos da capital: Jardim São Luís, Pari e Vila Formosa, Aricanduva. A Vila Formosa, na zona leste da capital, registrou 5 casos de meningite no período de 16 de julho a 15 de setembro. Uma mulher de 42 anos morreu. A pasta afirmou que considera surto da doença meningocócica quando há ocorrência de 3 ou mais casos do mesmo sorotipo em um período de 90 dias. Diante das notificações, foram feitas ações de prevenção e controle da doença, como medicação preventiva dos próximos aos pacientes e intensificação vacinal na região. E veja a seguir: Rússia bombardeia Zaporizhzhia enquanto se prepara para assumir a maior usina nuclear da Europa. E olha só quem faz aniversário nesta semana. O Instagram completa 12 anos e a rede social é a mais estratégica no mercado para os negócios. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 19 minutos. E você acompanha agora os destaques internacionais. Ataques russos atingiram a cidade de Zaporizhzhia, no centro da Ucrânia, na madrugada desta quinta-feira. De acordo com autoridades, os bombardeios destruíram vários prédios, além de deixar mortos e feridos. A cidade sob controle ucraniano fica na região de mesmo nome, que o Kremlin anexou, embora não tenha o controle total. Pelo menos 5 pessoas ficaram presas sob os escombros. O governador afirmou que 7 disparos das tropas russas atingiram edifícios de Zaporizhzhia. Na semana passada, pelo menos 30 pessoas morreram em um ataque contra um comboio de carros civis perto da cidade. O local fica próximo ao limite entre as partes das regiões controladas pela Ucrânia e as ocupadas pela Rússia. Russos e ucranianos trocam acusações sobre o bombardeio. O presidente russo Vladimir Putin concluiu o processo de anexação de 4 territórios ucranianos: Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhzhia. O Kremlin, no entanto, não confirmou quais zonas geográficas de cada região serão efetivamente anexadas.
E esses bombardeios acontecem pouco depois que o presidente russo Vladimir Putin ordenou que Moscou assumisse o controle da maior usina nuclear da Europa, de Zaporísia, que estava até então sendo administrada por engenheiros ucranianos, mesmo após ter sido capturada pelas forças russas no início da guerra. Olha só, a investigação sobre os vazamentos nos gasodutos Nord Stream 1 e 2 reforçou as suspeitas de uma sabotagem. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira pela Polícia de Segurança da Suécia. As investigações apontaram que houveram detonações próximas ao gasoduto, que podem ter provocado sérios danos às tubulações. Agentes de segurança suecas e dinamarquesas recolheram amostras do local, que serão analisadas para confirmar a suspeita de sabotagem. De acordo com o porta-voz do Kremlin, a Rússia foi informada por canais diplomáticos de que não participaria dos processos de investigação dos vazamentos. Autoridades do país dizem que é impossível que as investigações sejam conduzidas sem a presença de Moscou. Os gasodutos Nord Stream 1 e 2 fornecem suprimento de gás da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. Países do Ocidente e a Rússia seguem se acusando pela sabotagem dos equipamentos. A recepção dos refugiados da guerra da Ucrânia nos países da Europa foi elogiada pela ONU. A Organização das Nações Unidas acredita que o episódio acaba com o mito de que o continente está cheio, que não pode mais acolher pessoas. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados destacou nesta quinta-feira que as crises humanitárias vão além da Ucrânia. A agência da ONU fez um apelo para que haja mais espaço para outros refugiados. Acima de tudo, devemos evitar minimizar a resposta humanitária a outras crises só porque muitos recursos estão sendo direcionados à crise ucraniana. Isso não quer dizer que devemos dar menos aos ucranianos. Eles precisam, estão sob bombardeio, vemos isso todos os dias. Todos entendem por que estão fugindo e mesmo aqueles que não estão fugindo têm necessidades, talvez ainda maiores. Mas é importante dizer que é necessário fazer um esforço extra para as pessoas de outros lugares. De acordo com o Alto Comissário da ONU para os Refugiados, Filippo Grandi, os casos são inúmeros. Ele citou conflitos complexos no Afeganistão, na região do Chifre da África ou no Iêmen, que geram milhões de deslocados. Grandi afirmou ainda que a recepção aos ucranianos permitiu derrubar o mito de que a Europa está cheia e que não pode acolher mais pessoas. E na Tailândia, pelo menos 34 pessoas morreram e cerca de 12 ficaram feridas nesta quinta-feira após um tiroteio em uma creche no nordeste do país. Poucos minutos depois, ele assassinou a família e cometeu suicídio, de acordo com a polícia. O ataque começou perto de meio-dia no horário local, madrugada do Brasil, em uma creche de Nong Bua Lumpu, região norte do país. O autor fugiu de carro e atropelou várias pessoas. O criminoso foi identificado como Panya Kamrab, um ex-policial de 34 anos. As crianças assassinadas têm entre 2 e 3 anos de idade. E agora a gente fala de esporte. Faltando 45 dias para a Copa do Mundo, o Brasil segue como melhor seleção no ranking da FIFA. Vamos conferir. A amarelinha segue no topo. O Brasil consolidou em setembro a liderança do ranking mundial de seleções da FIFA depois de superar a Bélgica em março. A lista atualizada foi publicada nesta quinta-feira pela entidade máxima do futebol mundial. Há menos de 2 meses da Copa do Mundo do Catar, o Brasil conseguiu reforçar a primeira colocação depois de vitórias tranquilas nos amistosos de setembro contra a Gana por 3-0 e Tunísia por 5-1. A Bélgica, que liderou a lista de outubro de 2018 até ser ultrapassada pela seleção brasileira neste ano, permanece na segunda posição. A Argentina ocupa a terceira colocação, seguida pela França, atual campeã mundial, e pela Inglaterra. A Itália, atual campeã da Eurocopa, mas que não se classificou para a Copa do Mundo, está em 6º lugar e a Espanha em 7º. E olha só que legal, o Instagram completa 12 anos nesta semana. A rede social é uma das mais famosas do mundo, com quase 1,5 bilhão de usuários.
Dani, essa notícia com certeza merece um like, né? Um like não, vários likes e compartilhamentos. E foi-se a época que o Instagram era um lugar apenas de colocar fotos e vídeos bonitinhos para mera diversão. A rede social é hoje um importante e estratégico mercado para os negócios. Vamos conferir. O Instagram é uma das redes sociais mais famosas do mundo e a preferida de muitos brasileiros. Em todo o planeta, são mais de 1,5 bilhão de usuários, sendo 122 milhões de brasileiros. O Brasil, aliás, é o terceiro país com mais seguidores ativos. O Instagram foi criado por Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike Krieger em 2010. E em poucos meses se tornou um dos aplicativos mais promissores. Em apenas um ano, a rede já contava com 10 milhões de usuários, mesmo com recursos limitados. Inicialmente, estava disponível apenas para aparelhos da Apple. O formato simples do início permitia fotos quadradas e filtros artísticos. Com o tempo, as imagens postadas geraram ferramentas novas e inovadoras. E o espaço também se tornou estratégico para os negócios. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos mostrou que o Instagram é a rede social com mais alcance do mundo. Foram comparados os desempenhos de 50 empresas em diversas plataformas. E foi no Instagram que elas conseguiram mais likes e compartilhamentos. Ou seja, é impossível não seguir e não curtir. Pois é, para a gente comemorar então essa data, que tal se a gente fizesse uma foto? Só se for agora. Vamos lá então. Aí. E aí? Vamos ver então agora como é que ficou? Vamos? Olha, gostei. Ficou bonito, hein? Ficou bonito, merece postar. E você que nos assiste, corre lá no Instagram Hit Notícias para curtir essa foto. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E às 13h50 eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até.